Fala pessoal, hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Savazone. Ele é jornalista, escritor, pesquisador, professor, gestor público e realizador multimídia. Essa foi uma introdução que eu peguei do seu site. Eu queria que você se apresentasse aí pra gente, Rodrigo. Bom, muito bacana. Queria agradecer o convite de vocês, Magno, Alexandre. É um prazer conversar com vocês, enfim, trocar essa ideia. Bicho, acho que talvez uma das coisas que eu possa dizer, e talvez esse seja o fato que marca também, né, essa pequena descrição que você fez, é que eu tenho buscado fazer muitas coisas ao mesmo tempo sempre, né? Começar pelo princípio, né? Eu sou formado em comunicação social, em jornalismo pela Casper Libero, estudei história na USP no final dos anos 90, participei do movimento estudantil na Universidade de São Paulo. Depois eu acabei, logo em 2002, eu fui trabalhar na então campanha à presidência do Luiz Inácio Lula da Silva, na parte de internet. Eu era o cara que trabalhava fazendo conteúdos e pensando ações para a internet naquele contexto. Acabei indo em 2003 para Brasília, passei alguns anos em Brasília, participei da experiência muito próxima com o Ministério da Cultura, junto com a Rádio Brás, que depois criou a Empresa Brasileira de Comunicação. Voltei de Brasília em 2008, fundei uma experiência em São Paulo chamada Casa da Cultura Digital, que reuniu vários grupos. Assim, eu tenho sempre, historicamente, uma militância dentro do âmbito do software livre, da cultura livre, né, sempre da comunicação livre, sempre foi algo que, na verdade, está aí na base da minha trajetória pessoal também, sempre tentando também militar politicamente numa faixa que eu diria que é do socialismo para a visão libertária, e ao mesmo tempo sempre também acreditando que é preciso construir interfaces e transformar o Estado brasileiro, que é historicamente um Estado de rapina, né? Um Estado que rouba dos pobres para dar aos ricos. E, enfim, historicamente é isso. Em 2009 eu vim para São Paulo de volta, quer dizer, 2009, né? A gente inicia esse projeto Casa de Cultura Digital, e em 2011 eu decido vir morar em Santos. Tenho 2 filhos, queridíssimos, razão da minha existência também. Francisco estava com 3 anos em São Paulo de volta com problemas respiratórios constantes. A gente decidiu, eu e minha companheira ali, vir morar na Baixada. Eu continuei fazendo uma série de coisas daqui para lá. Em 2013 eu acabei assumindo a chefia de gabinete da Secretaria de Cultura de São Paulo. Fiquei apenas 1 ano, porque na verdade já estava descompatibilizado também da cidade e queria fazer as coisas por aqui. E aí, nos últimos 2 anos eu venho me ambientando em Santos, me ambientando na Baixada, tomando contato com os grupos coletivos daqui, tentando entender melhor o que se passa. E ano passado eu iniciei um projeto de pesquisa mais amplo, que deu resultado na criação de um novo instituto, que é o Instituto Procomum, que é de onde eu tenho, digamos que é o que eu tenho agora e que é o que eu quero que seja o meu futuro. Enfim, tentando resumir, são várias coisas, aí tem coisa que ficou de fora. Não, legal. Eu tava dando uma lida aqui sobre o Instituto Procomum. Vocês fizeram um evento no ano passado, né? E eu tava vendo aqui que também foi esse ano agora, 2016. E eu vi que tem como norte também a inovação cidadã, que é o que vocês propõem, né? O que seriam esses laboratórios de inovação cidadã? O que seria esse conceito de inovação cidadã? Então, Magno, a inovação, historicamente, é um processo que se dá no interior dos processos econômicos, digamos assim, não é? A inovação, como a gente conhece, é você melhorar dentro da linha de produção, processos, mecanismos, para que você possa melhorar ou um serviço, ou um projeto, ou uma tecnologia específica e aumentar o rendimento, o ganho, digamos assim, né? Historicamente, a inovação então se dá no interior do mercado, né? E a gente sabe que nos últimos anos essa palavrinha mágica se tornou presente ou onipresente, né? Embora ela seja uma palavra difícil, justamente pela essa carga que ela traz, a gente que vem trabalhando desde a sociedade civil, numa perspectiva de transformação social, sobretudo, entendendo que as questões econômicas devem estar a serviço da melhoria das sociedades, né? Começou-se um processo ao longo dos últimos anos do surgimento de uma série de iniciativas que são inovadoras no sentido de que elas produzem informações novas, né? Mas elas não
querem que isso resulte especificamente na produção de lucro ou de um novo produto, ou que isso se dê dentro exclusivamente do mercado, que possa também acontecer como transformação criativa, seja no interior dos governos, seja na sociedade civil. A isso foram dados vários nomes, né? Se você pensar, alguns tratam por inovação social. Nos últimos anos, surgiu essa expressão inovação cidadã, que seria, na verdade, a inovação que é em benefício do cidadão e produzida pelos cidadãos. Né? O que isso quer dizer? A inovação sempre também está muito próxima da ciência, né? Dos estudos científicos. Então, a ideia é de você aproximar os processos de criação, de investigação científica da cidadania. Né? Os cientistas que são chamados assim, cientistas amadores, né? A ciência cidadã, a ciência de garagem, aquelas ideias que surgem muitas vezes das comunidades tradicionais, dos povos, enfim, desde indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que desenvolvem, obviamente, suas próprias tecnologias e que não são lidas dessa maneira porque nós temos um pensamento hegemônico que não considera tudo isso inovação. Então, a esse tipo de produção criativa e dentro do âmbito da ciência, da cultura, né, a gente chama de inovação cidadã, que é produzida pela cidadania para gerar benefícios para a cidadania. Ela está fora, digamos, de um marco exclusivamente de mercado, o que não quer dizer que ela não possa, eventualmente, se organizar em torno de um produto. Né? Ela pode até vir a ser um produto, mas a finalidade principal dessa inovação é melhorar e transformar e qualificar a vida das pessoas. Bacana. Rodrigo, eu vi que você foi um dos fundadores da rede de cultura digital e que lá foi onde surgiu os primeiros esboços do Marco Civil. Como que foi? Como que aconteceu isso? Então, Alexandre, a gente em 2009, eu trabalhava a gente tinha criado a Casa da Cultura Digital, que era um coletivo de vários coletivos, né, que atuavam em conjunto, e nós fizemos uma parceria com o Ministério da Cultura, que tinha uma área ligada à questão da cultura digital, junto com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é uma rede que administra a Internet 2 no Brasil, uma rede muito importante, que é uma organização federal também. Nós fizemos uma parceria com eles e propusemos a criação de um fórum, chamado Fórum da Cultura Digital Brasileira, que teria como objetivo reunir o campo da cultura digital para pensar políticas para a cultura digital no Brasil. E a gente sabia que, sendo uma organização, sendo um campo que atua na internet, atua muito fortemente, né, no ciberativismo, a gente pensou, bom, não é possível fazer isso especificamente com encontros presenciais ou com fórum tradicional, né? Então nos ocorreu a ideia, naquele momento, de criar uma rede social, uma plataforma pública de rede social que seria utilizada para gerar debates e preparar a realização desse encontro maior, mapear quem são os sujeitos, os atores, integrar todo mundo dentro dessa plataforma. E foi uma experiência muito bacana, porque foi uma das primeiras redes sociais públicas que se dê notícia, né, com uma finalidade de construção de políticas públicas. E ela era uma rede que foi tendo grande adesão, e aí em 2009, no Festival Internacional de Software Livre, o presidente Lula, a gente tinha uma grande mobilização acontecendo no país contra o projeto de lei que a gente chamou de AI-5 Digital, que é um projeto apresentado pelo então senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, que procurava restringir os usos da internet no Brasil. Então, muitos ativistas do campo da livre, do software livre, se reuniram, fizeram uma grande campanha contra essa legislação que criminalizava a atuação nas redes sociais, na internet como um todo, e isso gerou um eco na presidência da República. Naquela ocasião, o presidente Lula falou: eu acho que isso aí é censura, não deve ser, e ele encomendou ao Ministério da Justiça que pensasse uma legislação que tratasse dos direitos do cidadão, que era o que a gente propunha também. Bom, o Ministério da Justiça, então, naquela época, procurou o Ministério da Cultura, porque sabia que o Ministério tinha uma grande capacidade de articulação em torno dessa agenda, construída pela presença do Gilberto Gil, do Juca Ferreira e da equipe toda que atuava ali. E então eles falaram: bom, a gente quer montar uma legislação escrita pela internet. A ideia era essa, né? Que a gente pudesse fazer uma lei escrita pelos internautas sobre os direitos dos cidadãos na internet. E aí foi legal que essa plataforma que foi criada, ela foi criada dentro da rede social Cultura Digital BR. Então, quando nasceu o Marco Civil,
ele nasceu acoplado, né, a escritura do Marco Civil de forma aberta, coletiva, pela rede, nasceu acoplada a essa plataforma que a gente tinha criado. E isso deu uma legitimidade também muito grande para o processo, porque já era um espaço que era utilizado, né, pelos ativistas, pelo campo, pelos produtores, pelos artistas, enfim. E aí foi feito, então, né, uma primeira etapa com algumas questões, se elaborou o primeiro projeto de lei, o primeiro anteprojeto, e foi submetido de novo à discussão pública, né? E isso resultou numa legislação extremamente avançada que foi daí, então, encaminhada ao Congresso Nacional. No Congresso Nacional ela sofreu outras modificações, enfim, foi todo um processo de debate muito tenso, né? Existiu todo um lobby ali para impedir que a lei fosse aprovada, principalmente das empresas de telefonia, que tem muito dinheiro, né? E aí, em 2013, a presidente Dilma, depois de ter sido revelado pelo Edward Snowden, né, e pelo Wikileaks, que os Estados Unidos tinham espionado a presidência da República do Brasil, que o Brasil é um país extremamente espionado pelos Estados Unidos. Então, na época, a presidenta descobriu que existia uma legislação pronta que dava uma série de proteções ao cidadão na internet, e que isso seria interessantíssimo de ser aprovado. E aí o governo usou da sua força de mobilização naquela época e a lei foi aprovada e se tornou uma referência mundial de legislação que afirma direitos e não que pune primeiramente quem usa a internet. Né? Perfeito. Na elaboração, além da participação do pessoal da rede cultural, teve alguma consultoria técnica na elaboração ou mesmo na finalização, quando isso foi se tornar lei? Ou foi simplesmente pelos usuários mesmo? Não, na verdade, esse processo do Ministério da Justiça, ele teve uma parceria muito forte com a faculdade, na época com o Instituto de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, liderado por um conjunto de advogados muito competentes que trabalham eram da AGV naquele momento, né? Entre eles o Ronaldo Lemos, o Carlos Afonso e vários outros excelentes profissionais do campo jurídico. E mesmo dentro do Ministério da Justiça havia gestores e legisladores muito experientes, apesar de jovens, muito experientes, muito capazes, que também ajudaram a dar contorno para uma lei, né? O que foi muito interessante é que a participação ela foi estimulada não dentro de um linguajar técnico, não para o cara ter que, na verdade, começar escrevendo uma lei do zero, né? Mas que as pessoas respondessem a quais eram as necessidades, né? Você começar do começo. O que é uma lei? Né? Uma lei ela ordena uma necessidade popular, ela ordena uma certa demanda da sociedade, né? Isso não precisa ser difícil, né? Não precisa ser em linguajar de doutor. Ela pode ser escrita no linguajar das pessoas. E isso foi muito interessante também no processo do Marco Civil, porque a ideia era escrever uma lei que as pessoas entendessem e se apropriassem, né? Que ela fosse simples e efetiva. Mas ela contou com o apoio também de consultorias técnicas, né? Uma aliança, digamos aí, entre os internautas, os cidadãos e o poder público, né? Que ajudou a dar o formato final. Legal, cara. Eu tô dando uma olhada aqui, o teu trabalho então agora é com o Instituto Procomum, né? Que foi o instituto que tocou isso. E a viagem que você vai fazer agora é para organizar um laboratório parecido com o que aconteceu aqui em Santos? Qual que vai ser esse trabalho que vai ser feito lá? Então, eu faço parte já desde o princípio de uma iniciativa que começou em 2012, 12, fundamentalmente, capitaneada por uma organização multilateral chamada Secretaria-Geral Ibero-Americana. A Secretaria, na verdade, ela reúne os países da Ibero-América, né? A Península Ibérica, Portugal, Espanha, e a boa parte dos países do México para baixo, né? São os países que falam espanhol e português. E esses países, eles compõem, então, essa comunidade, que é uma comunidade que tem muito peso, sempre teve muito investimento espanhol, algum investimento português. E a CEGIB, em 2012, criou um programa chamado Programa de Inovação Cidadã. Né? E esse programa ele começou com a produção de alguns encontros e discussões a respeito do que seria. Né? Eles foram muito influenciados pelo projeto de cultura digital do Brasil e queriam expandir isso para toda a Ibero-América também. E aí, então, esse programa começou. E aí, entre as ideias que surgiram, ele tem o modelo desses laboratórios, ele é inspirado numa organização espanhola que chama Mídia Latrado.
que eles fazem um encontro que dura 2 semanas. Você convoca, você faz uma chamada pública e as pessoas apresentam ideias, por exemplo. Isso poderia ser feito num bairro, poderia ser feito numa cidade, poderia ser feito enfim, com uma temática específica, entendeu? Porque assim, você lança uma chamada, o cara põe uma ideia. Então, eu quero fazer um projeto assim. Você seleciona os 10 melhores projetos e depois que você fez a chamada, o próprio cara que ganhou, ele vai dizer quais são as pessoas, com quais características que ele precisa para ajudar. Mais outras 8, 9 pessoas que ele vai ter na equipe dele. Então assim, eu quero 2 desenvolvedores, eu quero um cara que entenda de meio ambiente, eu quero tal. Aí você monta uma equipe multidisciplinar e durante 15 dias essas pessoas trabalham desenvolvendo esse protótipo, desenvolvendo esse projeto. Às vezes são projetos que já vêm sendo desenvolvidos e aí aproveitam esses 15 dias para acelerar e fazer mais coisas. Às vezes são projetos novos que começam dentro dessa experiência. E aí, o Media Lab Prado já tinha desenvolvido várias experiências dessas, mais locais assim, né? E aí, então, criou-se em 2014 o primeiro laboratório de inovação cidadã ibero-americana, que foi em Veracruz, do México. Depois disso, teve o segundo, que foi ano passado no Rio de Janeiro. Também reuniu 10 projetos vindo de todos os países da Iberoamérica, gente que vem, 120 pessoas também que vem de todo o continente latino-americano e também de Portugal e Espanha, para participar e desenvolver, co-criar, né, como a gente diz, enfim, como colaborar num processo de construção. E aí, esse ano, vamos ter o terceiro, que vai ser em Cartagena de las Indias, na Colômbia, e tem uma característica diferente. Esse ano a gente está trabalhando com uma temática também muito forte ligada à questão do combate à desigualdade e à inclusão social. Os projetos que foram apresentados, eles tinham que ter esse recorte, né? Eles tinham que pensar um pouco mais a fundo as questões da desigualdade, que são questões muito, né? São as principais questões ainda do nosso continente. Então, nós estamos indo para lá, são 120 pessoas de todos os países que vão ficar numa grande Babel, trabalhando e desenvolvendo projetos que a ideia depois possam se aprofundar. Dá um exemplo para vocês. Um dos projetos que surgiu no LABIC do Rio de Janeiro era um projeto que trabalhava a questão da dengue. Ele foi um dos projetos que depois ganhou o desafio social da Google esse ano também. Então, ele começou no LABIC, depois ele recebeu, agora vai receber um recurso adicional para se aprofundar. Então, são ideias inovadoras que vão surgindo nesses espaços e vão gerando frutos e vão permitindo que as pessoas trabalhem e façam coisas bacanas e úteis, né, a partir das nossas realidades. Pô, legal, cara. Isso é uma coisa que eu tinha até acabado de anotar aqui. Eu ia te perguntar se vocês acompanhavam esses laboratórios, o resultado deles, e se você sabia de algum laboratório que tivesse sido continuado e tivesse dando algum resultado. Nesse caso, esse laboratório continuou, né, depois do evento onde ele foi criado e o pessoal continuou tocando, né? Tem algum outro... Tem vários casos, assim, muitos dos projetos que acabaram... Por exemplo, dá um exemplo, tem um que era uma caixa mágica de participação social. A ideia era criar uma espécie de conjunto de pequenas tecnologias, por exemplo, para você gerar participação social em comunidades, né? Você tem lá, tá na quebrada, você quer juntar uma galera para discutir uma questão, né? E aí você fazer um Wi-Fi mais fácil ali de ser conectado, ferramentas que pudessem ser úteis, que estivessem adequadas ao uso que as pessoas já fazem, enfim. É um projeto que junta alguns desenvolvimentos de software e aplicativos com uma série de metodologias, né, com processos e tal. Esse projeto ele ganhou no primeiro LABIC, ele foi selecionado agora para ser mais desenvolvido, ele vai sofrer maior desenvolvimento agora, numa segunda etapa, num outro laboratório que está acontecendo no México, que chama Cidades que Aprendem, que daí já é uma outra organização chamada Open Labs que faz parte dessa rede que a gente integra, né? E eles estão indo para lá. Então, o projeto que começou aqui, já está indo para o México, tem vários casos de projetos que começaram antes e que daí aproveitaram o LABIC para se aprofundar. Tem um projeto argentino, por exemplo, que ele faz uma espécie de ranking sobre os políticos argentinos, assim, que procura qualificar um pouco a ficha de cada político para que você possa ter sempre um repositório, né? Assim, essa é a coisa que a gente sempre fala, né? As pessoas esquecem quem votam, como é que é a memória das pessoas, ninguém sabe, você quer saber quem que é o cara, o que ele fez, se ele é legal ou não é? Então
Então, essa é uma plataforma que foi criada na Argentina que mantém as informações como se fosse um banco de dados permanente, mas numa interface super legal, que permite que você fique o tempo todo acompanhando quem são e o que fizeram os políticos que atuam no seu país. Essa plataforma tinha começado, estava andando meio devagar ainda lá na Argentina, e aí participou do LABIC no Rio de Janeiro no ano passado. Depois disso, eles alavancaram o projeto e conseguiram fazer muito mais coisas, sabe? Então, assim, tem tido efeitos muito interessantes. Tem um projeto aqui no Brasil também, que é um projeto de um sensor para análise de qualidade de água, que serve também para as comunidades construírem e poderem demonstrar qual que é a situação, por exemplo, de contaminação. Isso aqui, por exemplo, em Santos, na Baixada, seria muito legal de desenvolver, né? Porque você poderia fazer um monitoramento cidadão da qualidade da água, tanto a água que a gente recebe em casa e bebe, quanto a água quando as pessoas se banham, né? Enfim, tem várias soluções interessantes que surgiram e que a gente ainda não tem política a gente diz continuidade, né? Às vezes a ideia é muito boa e não tem quem invista na continuidade dela, né? Esse é um problema crônico que a gente vive nos nossos países, né? Então, muitos bons projetos também ficam pelo caminho, né? Começam nos laboratórios e depois não conseguem se financiar, manter a sua própria... enfim, condições, né? de serem realizados. Aqui em Santos, aqui na Baixada, a gente quer construir o Labirinto, esse encontro que a gente organizou esse ano. A minha ideia com ele foi a gente entender se haveria demanda da sociedade local por um laboratório que pudesse estimular ações dessa natureza, né? Saber o que as pessoas estão fazendo, porque não dá pra gente também achar que você vai mexer com o disco voador e inventar a roda de novo. As comunidades estão aí, as pessoas estão fazendo as coisas, né? O que elas estão fazendo, que tipo de ajuda elas podem precisar, o que um laboratório pode colaborar de fato, né, com o desenvolvimento da sociedade local. Então a gente fez esse encontro, que foi em junho, no Labirinto. Reunimos gente da Baixada, reunimos gente do Brasil e trouxemos muitas referências de fora do Brasil. E agora a gente está entrando numa segunda fase, que é a partir de novembro, nós vamos começar o processo mesmo de realização de atividades laboratoriais, começando a experimentar em parceria com alguns grupos, fazer microlaboratórios em parceria com alguns espaços que já existem aqui. E a ideia em 2017 é a gente vir a ter mesmo uma sede própria, estruturada, com equipamento, infraestrutura também, para oferecer essa rede, que é, na verdade, a coisa mais importante, né? É identificar quem são os atores e trabalhar em conjunto para fazer as coisas acontecerem. Bacana, a gente estava até conversando outro dia num programa, Rodrigo, eu, o Magno e um outro participante, dessa questão de como a gente é carente desse tipo de iniciativa aqui na Baixada, cara. Eu não sei o que você tem visto em geral, mas a gente acho que o Magno também, moramos aqui desde moleque, e a gente vê que é muito difícil de ter esse tipo de investimento, tanto que, principalmente focado em tecnologia, a grande parte dos profissionais que se formam nas faculdades aqui acabam indo trabalhar em São Paulo, né? É o meu caso, o caso do Magno também, que trabalha para uma empresa em São Paulo, mas trabalha aqui. Então, eu ia até te perguntar qual que é a ideia para essa iniciativa para frente. Aqui na Baixada você já respondeu junto aí, falando da ideia que é fazer em Santos. Onde que isso está sendo divulgado para acompanhar e tal? Então, cara, assim, tem duas coisas importantes que eu queria falar contigo, Alexandre. Uma eu cresci bem perto de Santos, quer dizer, não sou de Santos, né? Eu sou de Jundiaí, mas vinha direto pra cá, minha avó morava aqui, meu primo e tal. Circulei muito para aqui, teve uma relação afetiva com a região, mas sobretudo nos últimos anos, quando eu vim morar aqui, assim, eu vejo um potencial gigantesco, né? Assim, acho que vocês também enxergam isso. Mas essa coisa, né? Assim, o nosso jeito de fazer as coisas ainda é muito concentrado. Então todo mundo vai para São Paulo, porque São Paulo tem concentração de dinheiro, tem as empresas e tudo mais. O que me chamou muita atenção quando a gente lançou essa primeira proposta de fazer esse encontro para tentar prospectar, nós fizemos em abril o primeiro encontro, a primeira reunião. Poxa, foi uma terça-feira à noite no Museu Pelé. Deu mais de 120 pessoas, sabe? E logo depois a gente começou a mapear, a gente fez uma oficina de mapeamento, esse mapeamento está no ar, depois eu posso passar o link até para que vocês possam divulgar. Ainda uma plataforma que foi feita em parceria com um grupo de Madrid também, espanhol, que chama civics.es, e lá tem o mapa de Santos. Aí você vai ver como tem já iniciativas muito interessantes acontecendo, né? Isso é só um começo, é pouquinho ainda, mas foi muito legal porque você via assim, gente que está trabalhando com horta urbana, com permacultura, que também é uma circunstância de tecnologia associada à terra,
galera que está ligada ao movimento de software livre, ligada à questão do hardware livre, hackers e ativismo desse campo, gente ligada à parte de alimentação, de educação aberta e inclusiva. Tinha uma enorme pessoal de ocupação de espaço público, festa na rua, grupos de arte e tecnologia, enfim, você tinha uma amplitude de iniciativas e praticamente invisíveis. Você fica ouvindo as pessoas dizendo, não tem nada. Muita coisa acontecendo. A grande questão é que isso tudo está disperso e fragmentado em alguma medida e você não tem um poder público hoje aqui que queira, de fato, estimular esse tipo de coisa. Embora o diálogo que eu tenho tido com a prefeitura, apesar da orientação política que venha dela, é também de um pessoal interessado em valorizar o que existe. É que às vezes os caras não sabem, não conhecem, não estão fazendo um trabalho que chega, né? Eu já venho de uma experiência com vocês, né, que está compartilhando. Eu trabalhei em ONG, trabalhei em empresa, trabalhei em grande empresa, trabalhei em pequena empresa, no poder público, e o que eu tenho sentido falta desde sempre é de gente que cumpra a função de conectar as pontas, sabe? E até por conta da minha trajetória, uma das características que a gente está imprimindo para o Instituto Procomum, sobretudo para o laboratório, é ser esse instrumento de conectar, né? De fazer as coisas se verem, se aproximarem. Não sei se vai dar certo, nós estamos fazendo, né, um experimento. Tem muita gente aqui da Baixada que diz, já teve tanta gente que tentou, você vai tentar também, não vai conseguir e tal. Bom, o máximo que pode acontecer é dar errado, né? Mas a gente está bastante incrédulo de que é possível que dê certo também, sabe? Eu estou discutindo a cessão de um espaço com a Prefeitura de Santos, um espaço que fosse bem posicionado, porque tem muito, né, tem muita terra menos, mas muito imóvel vazio aí, precisando de uso, e a gente está articulando um financiamento internacional que deve já chegar esse mês para essa etapa do projeto. Então a ideia é que em 2016, final de 2016, a gente bote a coisa para andar e em 2017 a gente entre com força mesmo, conectando a galera. E aí é isso que você estava falando, quer dizer, tem muita gente que se forma aqui, tem muita inteligência na cidade, tem muita gente que gostaria de poder fazer coisas por aqui e acaba não fazendo porque falta esse apoio e essa condição. Se a gente não tem uma política pública, por exemplo, que ajude a fazer isso, talvez se a gente se associar, se a gente juntar quem quer fazer isso, todo mundo, e pensar uma dinâmica em rede que fortaleça uns aos outros, talvez assim dê certo, né? Eu acredito bastante nisso. Não tenha dúvida disso, cara. E sim, pode passar os links pra gente, que a gente puder também ajudar em divulgação desse tipo de coisa. Essa é nossa ideia realmente também, é espalhar informação nesse sentido. Todo esse tipo de iniciativa é muito bacana de divulgar e de trazer mais gente para perto, né? A gente tem um site que é o labirinto.procomum.org. Nós estamos entrando com um novo site do Instituto até o final desse mês, quando a gente quer organizar todas as informações. Também tem uma página do Instituto no Facebook, que é o Instituto Procomum, e a página do Labirinto também, que foi o encontro. Então, nesses canais a gente espera poder também trabalhar melhor essa, né, a fluência da nossa comunicação para que mais e mais gente se some a esse processo mesmo. Esse é o nosso objetivo também. Show. Vamos dar um pequeno salto aqui de Santos para Colômbia. Quando eu vi que a gente ia conversar contigo, fazendo a pesquisa, eu vi um post teu falando sobre a situação do acordo lá entre as Farc e a Colômbia e o governo colombiano, né? E achei o assunto extremamente interessante. Sinto até envergonhado de falar isso, eu nem sabia que isso estava acontecendo, cara. Eu acho que muita gente aqui no Brasil... Cara, é impressionante, né? Eu estava dizendo que talvez essa fosse... Eu tenho acompanhado, e talvez essa fosse, na minha opinião, talvez a grande notícia do ano, sabe? Agora, a nossa cobertura jornalística, ela dá nenhuma atenção para a América Latina, né? Para a América do Sul, para a nossa região, né? A gente parece que não é sul-americano, não tem essa preocupação. E esse acordo de paz na Colômbia, ele vem sendo construído há muitos e muitos anos. Há alguns anos atrás parecia que ele seria possível
depois o vento virou e parecia que já não mais seria possível, né? É o mais longo conflito armado contínuo do continente, né? Você tem aí as Farc dominando parte do território colombiano há mais de 60 anos. Então, Rodrigo, você consegue dar um panorama geral, histórico pra gente dessa questão? Consigo. Você tem que voltar do tempo, né? Nós estamos falando aí da década de 50 e 60, quando em quase toda a América Latina a gente teve movimentos revolucionários buscando estabelecer guerrilhas para tomar o poder, né? O caso mais emblemático é de Cuba, que em 1959, um grupo liderado pelo Fidel Castro, pelo Raul Castro, pelo Ernesto Guevara de la Serna, Che Guevara, eles tomam a Sierra Maestra, entram por Cuba, vão ganhando cada vez mais força e conseguem tomar o poder, né? Esse momento ele mexe com o imaginário de todos os lutadores populares e estimula no continente inteiro ondas de luta que aconteceram em vários países, né? No Peru, na Bolívia, mesmo no Brasil, na Argentina e na Colômbia também aconteceu, né? Você tem alguns grupos políticos que surgem nessa época e eles surgem muito fundamentalmente também se organizando. Nessa época se organizavam no que eles chamavam de guerrilha na selva, né? Cuba também começou assim, né? Os focos revolucionários eles eram feitos em áreas rurais. E na Colômbia foi assim que se organizou inicialmente e eles conseguiram tomar parte do território, de fato. E depois isso acabou tendo uma repressão e gerou uma situação em que a guerrilha continuou dominando parte do território colombiano, mas não todo, quer dizer, nem o governo conseguiu restabelecer o domínio sobre esse território e nem a guerrilha avançar sobre outros territórios do país. E durante os últimos 60 anos, essa é a realidade colombiana. Você tem a guerrilha, grupos guerrilheiros, as Farc são um deles, e é o principal, que dominam parte do território e continuam atuando, né? Nesse sentido, começou a ficar cada vez mais complexo, porque para lutar contra as Farc, começaram a ser montadas milícias paramilitares. Então, daí que são milícias que são clandestinas também, que lutam contra as Farc, daí tem uma relação que é complexa também com a questão do narcotráfico, financiamento do crime organizado, enfim, virou um grande bololô político, complexo pra caramba, e que parecia insolúvel, né? A Colômbia foi avançando ao longo dos anos também, tentando buscar resolver vários dos seus problemas, como vários países da América Latina, mas essa questão da guerrilha continuava e continuou, né, durante muito tempo. E parecia que não existia solução, até que, a partir de uma negociação que foi avançando, no ano passado já estava mais bem resolvido, e esse ano o governo do Santos, que é o atual presidente, conseguiu, junto com a liderança das Farc, chegar a um acordo, né? Ele é um acordo interessantíssimo, porque ele trata a justiça não como vingança, sabe? Ele olha para a questão da justiça, de fato, como reparação, tentando reconhecer o que são as condições, tentando pensar um futuro para a sociedade. Mas é muito difícil, porque tem muita gente ali que sofreu muito, né? Mas eu li uma entrevista maravilhosa da Bittencourt, que foi candidata a presidente, e que foi sequestrada pelas Farc, ficou anos sequestrada, e ela defendia que o acordo fosse assinado, né? Porque ela dizia, olha, a gente tem que tentar dar uma chance para a paz, de fato. Só que aconteceu, o acordo foi assinado pelo governo, junto com as Farc, com as lideranças da Farc, coisa de 10, 15 dias atrás, um ato muito bonito, Cartagena de las Indias, só que o governo previa que fosse feito um referendo para escutar a população. Tinha que, depois que o governo firmasse o acordo, ele ia ouvir a população para dizer, vocês querem mesmo isso? E aí foi feito esse referendo, e o referendo ele teve uma baixíssima adesão, muito pouca gente foi votar. Na verdade, o grande saldo dessa história é que 67% dos colombianos não votaram nesse referendo. E aí, na situação que ficou, 50,2% votaram não, refutaram o acordo. Por 0,2% o acordo não foi aceito pela população colombiana. E agora está uma situação de impasse, porque ninguém sabe o que fazer. Tem vários cenários possíveis. As Farc já disseram que também não querem voltar atrás, querem poder seguir fazendo o que foi colocado. O governo também está dizendo que quer levar adiante, mas houve uma situação em que parte da população votou não, diz que não quer.
Quem liderou isso foi o ex-presidente Álvaro Uribe, que é uma figura de extrema direita e que viu nessa chance de liderar o não uma possibilidade, uma oportunidade de ganhar de novo o prestígio para disputar as eleições na próxima eleição. Enfim, coisas da política. Mais uma vez, é uma demonstração de que a política institucional, essa política que a gente tem hoje, ela não consegue dar conta dos grandes problemas. Ela não tem mais instrumento para dar conta dos grandes problemas que a gente tem. É impressionante. Sobre esse lance do plebiscito ter sido negado, eu estava lendo uma matéria do El País e eu vi que, assim, basicamente as regiões mais rurais, onde as Farc tinha mais atuação, né, ainda elas que teoricamente parecia ser indicar que elas fossem ser a favor do acordo, porque iria trazer mais paz para eles, algumas delas ainda assim foram contra, justamente com a justificativa de que estariam liberando os criminosos dos seus crimes, né? De que não puniria os casos. Você acha que mesmo nessas áreas rurais que foram extremamente afetadas, né? Que houve muito mais violência do que em outras áreas, as pessoas que votaram contra, ainda assim você acha que foi por influência do Uribe? Não, na verdade, a notícia que eu vi, velho, foi na direção oposta. É que, na verdade, as áreas mais afetadas votaram pelo sim. Pelo detalhamento que eu vi no jornal El Tiempo da Colômbia. O que aconteceu é que o voto do não ficou muito concentrado nas principais cidades e algumas cidades médias, que são cidades ainda próximas da zona mais afetada, são cidades que estão numa transição entre o rural e o urbano, mas as cidades mais afetadas mesmo, elas estavam a favor do acordo. As regiões, né? O que houve foi que teve uma elite. É mais ou menos o seguinte, eu tentaria fazer um paralelo com o Brasil. Se a gente olhar hoje, por exemplo, a situação do Mato Grosso do Sul, a questão indígena ali é muito complicada, né? Os índios Guarani-Kaiowá sofrendo um verdadeiro genocídio, uma situação muito complexa. Você tem aqueles que sofrem mais diretamente o problema, eles sabem o que é você poder sair de uma situação de conflito e entrar de novo na sociedade, ou reorganizando, digamos assim, a sociedade para que inclua também esses grupos. O problema é que você também tem muita gente que vive disso, vive do conflito, né? Isso, as elites rurais, por exemplo, os proprietários de terra, muitos deles, não têm interesse em que isso acabe. Infelizmente isso acontece, como, por exemplo, a elite do agronegócio brasileiro, que gostaria de dizimar todos os índios que existem no país. Em alguma medida, a elite do agronegócio colombiano, que também é muito forte, para eles, se esses camponeses todos ali se matarem entre si, não vai ser um problema. Infelizmente pensam assim. Então, não diria que foi só sob influência do Uribe, mas, digamos, de um conjunto de valores que faz parte e subsidia, digamos, o que é a visão essa visão de extrema-direita, digamos assim, né? Que é a visão que marca parte da sociedade colombiana. Essa, pelo menos, é a análise. Eu confesso para você que uma das coisas que eu quero fazer nesses dias que eu vou estar lá é conversar bastante com as pessoas para tentar entender um pouco melhor e não ficar simplesmente nas aparências, né? É um tema super complexo, eu tenho lido muita coisa, o pessoal tem me mandado material, porque eu quero poder, quem sabe a gente na volta não faz um papo de novo e aí eu posso falar para vocês com mais propriedade o que eu colhi. Eu posso ser correspondente de vocês na Colômbia. Tá previamente marcado já. Tá marcado. Porque daí eu consigo contar um pouco melhor para vocês e a gente compartilhar com o pessoal que ouve o podcast e sair um pouco, né? Porque se a gente depender da imprensa brasileira, nós não vamos conseguir nenhuma informação muito boa, não. Exatamente. É uma pena, mas é isso. Legal. Sobre um livro que eu tinha visto que você vai lançar, né? Você conseguiu o financiamento que você estava buscando para lançar um livro sobre o coletivo Fora do Eixo na Argentina. Eu via algumas notícias sobre o coletivo Fora do Eixo alguns anos atrás, acho que uns 2 anos, eu não sei se eles continuam atuando. Eu queria saber exatamente o que é esse livro, você acompanhou as atividades deles? Ainda existe o coletivo Fora do Eixo? O que aconteceu? Esse livro, na verdade, saiu no Brasil em 2014. Ele é uma continuidade do meu projeto de mestrado.
eu fiz um estudo sobre o Fora do Eixo, um estudo de caso sobre o Fora do Eixo, que é uma rede de coletivos político-culturais que surge em Cuiabá, Uberlândia, Rio Branco, no Acre, no começo, mais ou menos 2005, 2006, né? Começa a se organizar mais fortemente em 2007, 2008, 2009, e a partir de 2010 começa a ganhar muito destaque na cena cultural, também chegando nas grandes cidades. Eles articularam o circuito brasileiro de festivais, né, independentes, tiveram um peso muito grande na cena do rock alternativo, da cultura jovem urbana de várias cidades aí do interior do Brasil. Foram muito controversos também, teve muita gente que criticava pelo formato, como eles eram muito politizados para uns, para outros eles eram demasiado capitalistas, então tinha uma parte que dizia que eles eram muito, muito comunistas, outros que eles eram muito capitalistas, e eles eram, na verdade, uma coisa muito diferente, né? A partir de 2010, 2011, eles começam a atuar muito fortemente também nas questões políticas, vão fazendo uma transição da cultura, né, de trabalhar mais as cenas culturais, as cenas independentes, ligadas à cultura jovem urbana, e vão avançando para atuar politicamente em vários campos, né? Principalmente na área da comunicação, com a criação da mídia ninja. Em junho eles ganham grande visibilidade, né? Durante as jornadas de junho, fazendo a cobertura dos acontecimentos que rolaram nas ruas de São Paulo, do Rio, de várias cidades do país. O livro conta um pouco essa travessia do Fora do Eixo, de uma rede de cultura para uma rede político-cultural, e aí eu trato um pouco também teoricamente o que são esses novos modelos, né, de organização política que vem surgindo, muito influenciados pelas configurações da internet, ao mesmo tempo que também tratam dessa coisa da reocupação das ruas. É um livro que ele é um misto de trabalho teórico e descritivo, né? Ele saiu aqui no Brasil por uma editora do Rio de Janeiro, a Aeroplano, que é da Luiza Buarque de Holanda, e ano passado eu assinei contrato com uma editora argentina para publicar uma tradução para o espanhol, e agora está saindo, e eu vou lançar essa tradução em Córdoba primeiro, dia 28 e 29 de outubro, depois em Buenos Aires, dia 1, 2, 3 de novembro. O Fora do Eixo segue muito ativo, eles estavam muito fortemente vinculados, né, nesses últimos tempos. Também tem a casa em São Paulo, casa no Rio de Janeiro e vários outros lugares do país, eles ainda continuam operando. Aqui em Santos eles chegaram a ter uma pequena interface, primeiro com o Coletivo Nave Cultural, eles também tiveram um diálogo, pelo que eu sei, com o pessoal em Cubatão, do Novo Paraíso, né, tentando estabelecer aí uma troca de contatos com alguns coletivos. Fizeram agora recentemente uma atividade da mídia ninja de formação na Casa Rizoma. Enfim, tem uma presença que não é tão grande na região, mas é uma presença pontual, aí, importante também, desenvolvendo algumas atividades para cá. Eles estiveram muito fortemente vinculados agora, atualmente, na frente, junto com os movimentos sociais, contra o impeachment. Esse último período aí foi uma união de várias forças e eles estavam muito fortemente vinculados à luta contra o impeachment e contra o golpe que se deu aí nos últimos anos, nesses últimos meses aqui no Brasil. E agora, enfim, imagino que eles vão repensar também como que eles estão fazendo, qual que é a possibilidade de articulação futura para a rede, coletivo e tudo mais. O livro, na verdade, ele trata do Fora do Eixo até 2013, mais ou menos, final do junho do ano que teve, né, aquele ano dos levantes. Assim, 2014 eu já terminei de escrevê-lo e para essa edição argentina eu não resolvi atualizá-lo. Coloquei as coisas que vieram depois, na verdade só uma pequena nota final no pós-fácil que diz, Fora do Eixo atuou muito fortemente na defesa do governo Dilma Rousseff, enfim, foi uma que no fundo, na verdade, não era nem defesa do governo da Dilma Rousseff, na verdade era defesa da legalidade democrática, né? Assim, fundamentalmente foi isso que marcou a atuação dos últimos tempos. Mas eles saíram muito da chave da cultura e entraram mesmo numa discussão mais forte da política, do campo político mais tradicional, digamos assim. Legal. Cara, eu li em algum lugar que você tinha recebido um convite para lecionar em Cuba. Você chegou aí? Eu fiz parte do grupo que fundou a Cátedra de Televisão e Novas Mídias da Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de Los Baños de Cuba. Eu
Eu cheguei a ir para lá, a gente fez um seminário de organização, foi uma das experiências mais bacanas que eu tive na vida, mas também das mais contraditórias, porque todo o meu trabalho é baseado em bancos de dados, em coisas que rodam na internet, né? E na escola praticamente não tinha internet. Então tinha que falar pro pessoal, imagina como que é a internet. Aí imagina que esse site aqui você vai clicar e que vai ter tal coisa. Assim, foi uma situação diferente para dar aula sobre multimídia sem internet, né? Multimídia baseada em banco de dados sem internet. Mas foi muito legal. Eu, na verdade, o que aconteceu foi que eu ia dar aula daí um curso mais longo lá e houve uns problemas na escola, problemas com o governo cubano no momento da transição entre Fidel Castro e o Raul Castro, né? Foi um momento tenso lá também sobre o que ia acontecer em Cuba. E aí eu acabei não indo para esse período mais longo das aulas lá. Mas eu fiz parte desse grupo, participei, dei algumas aulas nesse contexto desse encontro, esse seminário que aconteceu em 2012, acho. Bacana. Cara, acho que é isso. Acho que conseguimos abordar tudo que a gente tinha planejado aqui em relação aos temas. A gente tem feito, quando a gente fala com um convidado, não sendo lá os candidatos a prefeito que a gente estava entrevistando, a gente tem feito uma rodadinha de indicações aí. Cada um de nós faz uma indicação de qualquer coisa, um livro, uma série, qualquer coisa que você acha que vale a pena indicar pra galera aí. Pode mandar a tua. Bom, o que eu posso pensar? Deixa eu pensar uma indicação local aqui, coisas legais. Bom, eu queria indicar, na verdade, uma coisa que eu estou bastante... Primeiro, acho que vai ser muito legal, que vai ser a realização aí do Festival Internacional de Imagens do Valongo, que vai acontecer agora no mês de outubro, na região do Valongo, aqui em Santos. É um festival grande, muitas atividades ligadas à questão da imagem, da fotografia. É uma dica bacana. E eu queria, na verdade, indicar o livro deixa eu pegar aqui o nome direitinho, mas eu estou muito interessado em entender as relações da região com o Porto, sabe? O Porto, dessa região portuária, eu acho que isso ficou muito esquecido nesses últimos tempos aqui, e é uma região, é uma questão super importante. E tem um livro que eu estou pesquisando, que chama Esquinas do Mundo, ensaios sobre história e literatura a partir do Porto de Santos, que foi escrito por um jornalista aqui da região, chamado Alessandro Atanes, que eu acho muito legal. Então eu acho que a pessoa que gosta da região, da Baixada, que quer entender um pouco o que ela tem de peso histórico construído e por que ela é tão importante, não só em caráter nacional, como internacionalmente, esse é um livro muito legal, chama Esquinas do Mundo, ensaios sobre história e literatura a partir do Porto de Santos. Pode ser uma dica bacana também para quem quiser, enfim, se aprofundar sobre as questões da região. Show. Magno? Bom, a gente tá num podcast, eu vou fazer indicação de um outro podcast, e é um podcast que é meio referência, assim, para quem gosta de política, a gente já até citou algumas vezes, é o Anticast. Hoje eu tava ouvindo aqui a edição 253 deles, que eles estão falando sobre um grupo de programadores que tá montando um projeto, eles chamam de Operação Serenata de Amor, que é um projeto com inteligência artificial para fazer a análise dos dados de gastos de deputados e depois vão expandir para senadores também e tal. Mas eu achei fantástica a ideia, assim, eu e o Alexandre aqui, a gente já tinha até comentado em algumas coisas nesse sentido, mas é muito difícil de fazer esse trabalho de recuperar esses dados, cruzar, extrair essas informações do site do Congresso e tudo. E eles estão montando uma equipe, uma força-tarefa aí para poder extrair esses dados, criar API, fazer análise dos dados. A ideia deles é criar robozinho com inteligência artificial para ficar analisando esses dados automaticamente. Enfim, é um projeto muito legal, tá começando agora, e quem quiser conhecer melhor, procura aí no Anticast, edição 253, acho que de algumas semanas atrás, aí eu não tinha ouvido ainda, mas vale bem a pena, eu também fiquei interessado, vou começar a acompanhar esse projeto aí. Somos dois, então. Já primeira dica já incorporarei. Show! Eu vou manter a minha linha de séries, eu sempre indico séries, e quero indicar uma série chamada Mr. Robot. É uma série que é da HBO.
Os caras... Na verdade, é a história de um hacker, de um cara que é hacker, um cara que tem vários problemas psicológicos e tal, e aí ele começa a entrar num grupo de hackers que estão querendo fazer uma ação grande contra uma grande empresa e tal. E assim, é a primeira série ou filme de hacking que eu já vi que mostra claramente como as coisas acontecem, assim, mostra o código-fonte, mostra o monitor, mostra realmente o cara dando comandos Linux lá, não mostra um monte de coisa aleatória, o cara abrindo um prompt de comando com código HTML, etc. É um negócio que é bem real mesmo, assim. E a história ela fica muito dentro da cabeça do cara, é um meio louco até. Eu tô assistindo a segunda temporada agora e a segunda temporada é muito disso, você passa muito tempo dentro da mente do cara, então meu, é animal a série, vale muito a pena ver. Quem gosta de série, quem gosta desse assunto hacker, é muito louco. Mr. Robot. E uma observação, eu vi a primeira temporada, vou começar a segunda, mas uma coisa muito interessante também é o lado político, né? Eles estão querendo derrubar os sistemas das operadoras de cartão de crédito, né? Eles começam atacando a maior operadora de cartão de crédito lá do universo deles e tal, mas o impacto político que isso tem depois que desmorona é absurdo. Não vai dar spoiler, pô. Não vou dar spoiler, mas é fantástico, é muito legal. Isso tem muito a ver com aquela operação dos anãos, né? Aquela operação contra os cartões dos Estados Unidos por conta da questão do Wikileaks, quando os caras proibiram a doação pro Wikileaks, né? Verdade. Exato. Operation Payment, cara, foi a operação dos anãos contra as operadoras de cartões de crédito por conta do fato delas terem proibido doação. Nessa época, lá na Casa de Cultura Digital, a gente foi o hub de recebimento de doação pro Wikileaks no Brasil. Aí a gente começou a receber quem queria doar, que não podia mais doar com cartão de crédito, levava chequinho, coisa lá, a gente juntava para virou vaquinha offline, cara. Irado, só, cara. Que show de bola. Cara, é isso aí, Rodrigo. Quer deixar uma mensagem no final aí? Cara, é um prazer conversar com vocês, dizer que eu espero vocês também participando aí das próximas atividades do Lab Santista. Uma das coisas que eu quero muito que aconteça nesse espaço, eu quero botar uma rádio livre funcionando o tempo todo, organizando mesmo os fluxos de informação, e quem sabe a gente não faz isso juntos. Vamos ampliar esses circuitos aí de comunicação alternativa na Baixada e fazer isso ficar se tornar... Tem uma frase muito boa do Ted 04, na época do início do Mangue Beat lá em Pernambuco, ele dizia: não adianta a gente mudar de lugar, cara, a gente tem que mudar o lugar. Eu acho que essa é a mensagem. Perfeito, cara. A gente que te agradece, obrigado por disponibilizar o teu tempo para conversar com a gente. Já marquei aqui que a gente vai conversar quando você voltar da Colômbia, e é isso aí, velho. Valeu. Um abraço pra vocês. Valeu, falou, tchau.